Olá, turma! Tivemos um pequeno contratempo tecnológico, mas os grandes profissionais da tecnologia já organizaram e está tudo de volta. Obrigado à turma da tecnologia pelo grande profissionalismo. Bom, turma, retornando, estamos falando da Revolução Industrial e eu estava, antes do problema, falando de Charlie Chaplin. Olhando a imagem, observa ele fazendo a mesma função. É o trabalho repetitivo. Era assim, gente, naquela época. Trabalhadores fabris faziam o tempo todo, a semana toda, ou até vários anos, a mesma função, a mesma coisa. E isso influencia muito na vida da gente. Olha só como influencia. Antigamente as pessoas, elas começavam e terminavam a carreira no mesmo emprego, fazendo a mesma função, no mesmo setor, o dia todo dia que ia trabalhar. Era assim. Isso daí simboliza isso. O trabalho tradicional, o trabalho repetitivo, como eu falei anteriormente. Só que hoje, a robotização e o uso das ciências e tecnologias da informação, as novas relações sociais e a busca pela excelência e a criatividade e inovação, claro, atrelada à grande concorrência que nós temos hoje, os trabalhadores das fábricas hoje são mais criativos e desenvolvem várias funções. E isso foi levado para a nossa vida em outros setores da economia. Eu falo para você, que eu estou querendo dizer, é que na vida da gente, as pessoas, durante a sua carreira, raramente começam e terminam no mesmo emprego, fazendo a mesma atividade. Ou até mesmo, passando a vida toda na mesma empresa, elas mudam as formas de produzir, os setores e a participação. Até porque a forma de produzir vai mudar, turma. As tecnologias, elas impõem isso. Os novos consumos impõem isso. Gente, a cultura do consumo. Hoje as pessoas estão menos apegadas ao emprego, demoram menos no emprego. Desenvolvem várias funções. A pessoa se formava numa profissão, só fazia aquilo. Porque na profissão dela só era para fazer aquilo. Hoje não é mais assim. Dentro de uma profissão, você tem várias atividades diferentes na mesma. Eu vou dar um exemplo caseiro. Ser professor. Olha só. Professor é aquele que fazia um curso e faz ainda o curso de licenciatura durante 4 anos na universidade. A partir daí, ele recebe um diploma e vai poder lecionar. E ele dava aula. Entrava numa escola e os alunos o aguardavam, e ele abria os materiais didáticos e ali, com o uso do pincel, quadro, na época o giz e o livro, ele transmitia o conhecimento junto com a turma. Era assim a vida do professor. Começava e terminava assim, e muitos na mesma escola. Às vezes dando aula a vida toda na mesma série. Na mesma disciplina. Isso mudou, turma. O que é ser professor hoje? O professor hoje ele entende de tecnologia, por exemplo. Ele faz vídeos, produz slides. O professor dá cursos, produz materiais que podem ser socializados, vendidos ou não. O professor gere profissionais hoje. Então, dentro da profissão de professor, ele pode produzir o seu próprio material, o seu curso na internet, e assim vai embora, gente. Turma, eles podem gerir salas virtuais e vai embora. Olha só como dentro da mesma profissão professor, eu tenho várias outras atividades. E assim, você deva levar isso para a sua vida. Na atividade que você vai desenvolver, claro, fé em Deus, que você se identifique, você vai ter dentro dela várias formas e campos de atividade. Isso é bom, é o trabalho criativo. Mas nessa época aí, que vocês estão vendo na imagem, turma, era o que predominava, é o trabalho repetitivo. E uma outra coisa interessante era que os direitos... Gente, aqui são crianças, galera. Crianças, eu estou diante de 2 crianças. Criança, lugar de criança, a frase clássica, lugar de criança, é na escola. Criança tem que ser o quê? Criança. Viver a sua infância,
se divertir, brincar, correr, cantar, estudar, aprender. Isso sim, é a lei universal. Criança tem que ser criança. Mas nessa época, turma, do século XVIII, XIX e até meados do XX, e em muitos países, infelizmente, até hoje, empregam as crianças das fábricas. Era um costume, um hábito, aceitável até. Famílias se sentiam orgulhosas em terem os filhos trabalhando. Olha só, meu filho já trabalha. Mas ele não é criança? Mas ele trabalha. Mas ele não precisa ser criança? Não, ele precisa trabalhar. Olha a ideia louca que era. Mas essa imagem, para mim, para nós, ela não simboliza só especificamente o trabalho infantil, que só por isso já é crueldade. Uma imensa crueldade. Mas além do trabalho infantil, turma, eu quero mostrar para vocês que os direitos, porque se criança trabalha, é porque não tinham direitos trabalhistas que proibiam isso. Leis trabalhistas nessa época, era difícil. As mulheres trabalhavam e ganhavam menos, ainda hoje tem isso, né? As crianças ganhavam menos e eram permitidas trabalhar. Então, o que eu quero te dizer que nas revoluções industriais do século XVIII e XIX, o trabalho, a questão social, era muito precarizada. Somente na segunda metade no século XIX, turma, a partir de reivindicações, de lutas sindicais e sociais e paralisações, é que os direitos trabalhistas vão começar a surgir. Quando a gente fala do Dia da Mulher, ele é em alusão a uma manifestação de mulheres que queriam ter o direito de amamentar os filhos, foram queimadas. Aí o mártir dessas guerreiras deu origem ao Dia da Mulher. O Dia do Trabalho também, 1º de maio, foi em alusão a reivindicações e lutas. Muitas pessoas morreram para nós termos esses direitos, mínimos que seja. Só que hoje, com a tecnologia da informação, o ubeirismo, essa atividade da economia compartilhada, do iFood, do Uber, a gente começa a observar, já há um bom tempo, que a tecnologia está criando novas relações trabalhistas que estão precarizando mais uma vez. Agora nós somos escravos da tecnologia. E quem domina ela, quem são os portadores dessas redes, são os que são favorecidos. Agora, os que prestam serviços para elas são desfavorecidos. Então, turma, a indústria sempre teve suas dificuldades em se tratando do mundo do trabalho. A questão socioeconômica. Beleza, turma. Olha, agora eu vou voltar lá para a história. Quanto à evolução da indústria, podemos reconhecer 3 estágios fundamentais. Olha, gente, na história o que se tem conhecimento é que a atividade que surgiu antes das fábricas foi o artesanato. Artesanato, professor? Gente, nós sabemos que o artesanato, que ainda hoje existem. Claro, quem nunca viu um produto artesanal, uma oficina artesanal, um artesão? E o artesanato, gente, ele predominou na Europa, antes do século XVIII, antes das fábricas. E o artesanato, gente, ele nasce com mercantilismo, comércio, né? E como era a atividade artesanal? É como é hoje. Um artesão sozinho, no máximo um aprendiz, o artesão fazendo todas as atividades sozinho. Olha, se um artesão for produzir uma sandália, ele sozinho corta, prega, pinta, faz o acabamento e ele mesmo vende a sandália. E ele usa o que para produzir a sandália, o artesão? Ferramentas rudimentares. Ferramentas simples, manuais. Mas ele faz tudo sozinho. E assim eu tinha umas oficinas artesanais na velha Europa.
E essas oficinas artesanais, ficava lá o artesão e, no máximo, como eu lhe falei, aprendizes de ofício, né, chamado, e ele produzindo sozinho com essas ferramentas. Ah, turma. O trabalho era manual? Exatamente. Era sozinho? Exatamente. Era para o mercado local? Isso mesmo. Gerou riqueza? Gerou, mas na mão de poucos. Aí depois, olha aí a imagem, para ilustrar mais ainda. Você está vendo aí duas imagens mostrando o artesanato. E o que predomina na produção é o que vocês estão vendo, as mãos. A principal ferramenta do artesão é a mão dele, onde ele mostra o seu talento, o seu ofício. Aqui você tem dois artesãos. Do lado esquerdo, a partir da palha, produzindo aí um produto artesanal. E do lado direito, com uma pequena faquinha, vamos dizer assim, um objeto cortante, laminado, ele está talhando e imprimindo num jarro de cera uma ilustração. Aí é um jarro artesanal, sozinho. Você não está vendo mais. Em cada imagem você só tem um, né? É um por vez aí. Então, turma, era o artesanato. Era não, ainda hoje. E aí nós vamos evoluir para manufatura. Acompanhe a leitura. Estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura, onde predomina o trabalho manual, mas ocorre divisão do trabalho, emprego de máquinas simples e ferramentas. Peraí, agora nós vamos sair do artesanato na história, vamos dizer assim, e vamos para a manufatura. Na manufatura, mano vem de manual. O trabalho continua sendo manual, utilizando ferramentas. Só que agora vão surgir até máquinas, mas a tração humana. A máquina de tear, de tecer, de cortar. Ah, Marcelo, na manufatura surgem máquinas, mais máquinas que vão ser movidas pela força do homem, da mulher, do trabalhador, é isso que eu quero dizer. E na manufatura, o trabalho continua sendo manual, algumas máquinas manuais, mas na manufatura nós vamos ter a divisão das atividades. Olha a novidade aí, gente. Na manufatura vamos ter a divisão das atividades. Agora vamos produzir uma sandália, porque lá no artesanato, para produzir uma sandália, o artesão fazia tudo. Na manufatura, não. Para fazer uma sandália, um corta e só vai cortar. Um prega, um outro pinta, outro faz o acabamento da sandália. E um outro só vai vendê-la agora. Na manufatura, surgem os vendedores de produtos manufaturados. Professor, então vem a divisão das atividades. Exatamente. E aí, se eu tenho uma divisão das atividades, eu tenho uma organização na produção. Exatamente. Porque se o artesão fazia tudo lá na época dele, não tinha organização, era só ele mesmo. Agora, na manufatura, não. Eu vou ter trabalhadores para fazer o mesmo produto. Então, eles vão ter que se organizarem. Aí é um embrião. É onde vai nascer, na manufatura, essa organização dos trabalhadores. Lembrem? O trabalho na manufatura continua manual. Beleza? Só que agora eles vão dividir as atividades, gerando uma organização trabalhista. Aí, gente, vem a indústria, que evolui ao longo da história, dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI, que vivemos hoje. Que rápido, como passou rápido. A indústria evoluiu pelos séculos, se mundializou, saiu dos países de origem, ganharam outros. O mundo vai se industrializar, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o fim das guerras, grandes guerras das potências. As potências, quando começam a guerrear, meu amigo, o mundo inteiro sente.
E na época da Primeira Guerra, de 14 a 18, e na Segunda Guerra, de 39 a 45, o mundo vai viver o horror da Grande Guerra. Entre grandes potências brigando. Isso abala o mundo. Isso dificulta a indústria, a economia, o comércio e a tecnologia. É por isso que se tem medo, né, de potências querendo brigar umas com as outras. Você está querendo falar de hoje, professor? Ainda tem uma fé e a esperança de que as novas relações internacionais, os organismos internacionais, a nova ordem mundial, vamos dizer assim, depois a gente vai falar dela, que ela proíba dessas nações de guerrearem. Hoje nós temos duas ameaças clarividentes. Duas ameaças clarividentes. A Rússia, que está ali num conflito no leste europeu com a Ucrânia, versus a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um organismo militar composto, a OTAN, por vários países. Já imaginou um conflito entre a OTAN e a Rússia, que é uma potência beligerante, físsil? Físsil vem de armas nucleares, viu? E ela tem armas nucleares. E agora, mais recentemente, com a visita da parlamentar congressiana americana, que foi à ilha de Taiwan, no leste asiático. E Taiwan é uma ilha rebelde. Em 49, com a Revolução Chinesa, os adversários do regime comunista foram para Taiwan e ainda estão lá desde hoje. E Taiwan se considera livre e a China considera Taiwan pertencente à China, a China comunista. E os Estados Unidos mandaram o seu parlamentar visitar a ilha. Isso irritou o governo chinês comunista. E o que eles estão fazendo? Treinamentos reais de força maior, de ostensividade na linguagem militar. O fogo sob comando, as investidas em treinamentos, as ameaças de território, a formação de pré-cabeças de ponte, que são linguagens que eles utilizam antes de uma guerra, o recrutamento, direcionamento de tropas, está acontecendo. Ultramar, aérea e até terrestre. Nós estamos, fé em Deus, que isso não ocorra, mas estamos numa iminência de uma invasão à ilha de Taiwan pelos chineses. Aí, meus amigos, seria China versus Estados Unidos da América. Aí, meu amigo, seria muito complicado, muito difícil. Mas voltando para o nosso conteúdo, a indústria de ponta, que é que eu quero falar agora. Acompanhe a leitura. A indústria de ponta, que corresponde ao estágio atual marcado pelo predomínio da máquina de automoção, bem como as modernas fontes de energia e da especialização do trabalho. Olha essa imagem. Ao fundo de amarelo, um robô. Que roubou o trabalho das pessoas. Entre aspas. Roubou não. Não é bem assim. Substituiu. E aqui, no primeiro plano da imagem, um programa. Um computador, um tablet, ilustrando que a produção industrial está robotizada e subordinada à tecnologia da informação. E o que é uma indústria de ponta, turma? O nome diz tudo. O que é estar na ponta? Estar na ponta é estar na vanguarda, vamos dizer assim. Na dianteira, na liderança, na modernidade, na mais evoluída posição. E a indústria de ponta é justamente essa. Aqui está na vanguarda, na ponta, na mais evoluída. A indústria de ponta, ela trabalha com produtos de ponta. Exemplos da indústria de ponta, eu tenho a robótica, a informática, a biotecnologia, a química fina, a microeletrônica. Exemplos de indústria de ponta, a indústria farmacêutica, medicamentos, vacina. Pessoal. E, professor, aí a gente não pode esquecer do que estamos vivendo de tragédia ainda, né? A Covid-19, que desde março de 2021 se espalhou pelo mundo. E o que nos salvou, boa parte da gente que não foi embora,
for a biotecnologia, atrelada à química fina e à indústria farmacêutica moderna. Nós desenvolvemos em tempo recorde a vacina contra o vírus da gripe Covid-19. Então, são exemplos de que nós hoje estamos dimensionados industrialmente por essa indústria de ponta, a mais moderna. Como eu te falei, robótica, informática, mecatrônica, biotecnologia, química fina, aeroespacial. Olha, o homem está indo aí ao espaço como quem pega um avião para qualquer lugar. Essas grandes empresas de espaciais, né, elas estão aí. Hoje já temos a tecnologia 3D, a internet 5G, a nanotecnologia, a microtecnologia, microinformática. E tudo isso são campos da ciência e da indústria de ponta. E o que ela nos faz, essa indústria de ponta? Aí eu tenho os dois lados da moeda, né? O lado positivo, o lado cara, vamos dizer assim, o lado cara da moeda. São essas inovações, descobertas, novos produtos, mais controle, mais ciência sobre a natureza, menos dependência dos ciclos naturais, essa expansão moderna da indústria pelo mundo, os novos campos de trabalho, de pesquisas industriais, tudo isso contribui, né? Agora, o lado ruim é o desemprego, porque você está vendo um robô aí. E essas tecnologias estão sendo usadas, esses aplicativos e redes sociais e plataformas digitais, elas estão sendo utilizadas para exploração trabalhista, é a chamada precarização do trabalho. E isso não é bom, não é mesmo. A gente está cada vez mais subordinado. Sem falar do consumismo que vem aí atrelando. As pessoas cada vez mais consumindo produtos, se endividando e o meio ambiente sendo sufocado. Isso é um problema muito, mas muito sério mesmo. Aqui nós temos mais ramos da indústria de ponta, olha só. É isso mesmo. E o mais interessante, turma, é que nem todos os países, ou seja, a maioria deles, não dominam essa tecnologia. Se não dominam, são dominados, naturalmente. Bem dominados. Subordinados, explorados, controlados, monitorados pelas grandes potências da tecnologia. O Brasil, gente, sinceramente, as nossas tecnologias desenvolvidas ficam muito aquém das desenvolvidas pelo mundo moderno, tecnológico. E faz com que a gente tenha que comprar os produtos dele, trabalhar com as máquinas dele. Não é nem tanto essa coisa de trabalhar com as máquinas dele. Eu que só poderia... Não. A questão é que nós não temos as nossas próprias tecnologias também. Não é que ter a nossa e proibir a dos outros. Não. Esse isolacionismo, esse nacionalismo produtivo já não tem mais sentido. Mas temos que buscar evoluir as nossas tecnologias. Olha aqui. Bora dividir as indústrias em tipos, os tipos e classificação das indústrias. Bom, eu tenho primeiro a indústria de base. Olha essas imagens. A indústria de base, conhecidas como bens de produção. Bom, a indústria de base é porque elas trabalham diretamente com a matéria-prima. Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, carboquímica, mineração, energia. A indústria de base, ela vai na natureza e extrai a matéria-prima. De produção, porque ela produz produtos não para nós, mas para as outras fábricas. Repito, indústria de produção são aquelas que produzem produtos para outras fábricas, como a indústria de guindaste, que produz para outra fábrica, como a indústria de lubrificante, que produz para outra fábrica, como a indústria de peças, que produz para outras fábricas. Ela não produz para a gente. A indústria petroquímica produz para outras fábricas, carboquímica, siderúrgica, metalúrgica, de máquinas, equipamentos, fergalhões. Professor, quer dizer que tem indústrias destinadas a produzir só para
outras indústrias. E aí elas nos produzem para a gente. Então, a gente vai o quê? De boa. Tranquilo. E a indústria leve? Essa é a que produz, olha a imagem, gente, para a gente. O bem de consumo. Por que bem de consumo? Porque ela trabalha diretamente para o mercado consumidor. A indústria de consumo é aquela que produz bens de uso de consumo para a população. Aí ela se divide em durável e não durável. Não durável tem um prazo de validade. Medicamento, alimento, alguns produtos químicos. Tem um prazo de validade, né, gente? Aí é não durável. Se vem com prazo de validade, é não durável. Agora, se não vem com prazo de validade, é durável, né? Um automóvel, uma televisão. Basta você fazer a manutenção dela, né? Aí ela é ela é durável. Não vem com prazo de validade. E aí é uma maravilha. Aí nós consumimos dessa indústria aqui. Nós consumimos da indústria de consumo, que trabalha produzindo principalmente para o mercado consumidor. Agora olha aqui o efeito social da indústria, como eu tinha falado anteriormente. É sempre assim, no início ele fica encantado, basta aparecer um novo celular, que somos descartados. É a obsolescência programada. Obsolescência é porque esses produtos vão ficar obsoletos. Obsoletos é atrasado. Programada porque a indústria já sabe que vai lançar um novo. O celular que você tem hoje, a TV, gente, os fabricantes delas já têm uma mais nova, que vai ser lançada no tempo que eles quiserem. E quando surgem essas novas, essas que usamos hoje vão ser o quê? Superadas. Mas eu não vou querer comprar. Não é nem questão tanto de querer, porque às vezes você tem, por exemplo, as TVs não conectavam à internet. Eu não vou comprar que conecta. Aí você vai perder muita coisa. Eles impõem, gente. As TVs de hoje, elas são smart. Como é que você vai assistir um filme numa plataforma? Como é que você vai assistir um YouTube? Se a TV não conectar na internet? Então não adianta, não é uma opção, é uma imposição. E daqui a alguns anos ou décadas nós vamos ter novas TVs, que se nós não a tivermos, essas novas TVs, nós não vamos usufruir dos serviços que vão ser essenciais para nós. Então não é dizer assim, eu não vou querer, eu vou ficar com essa TV, até porque você vai ficar alheio às novidades tão essenciais para a vida da gente. Porque hoje a gente até trabalha com essas tecnologias. Elas influenciam nas formas de produzir da gente. E é sempre... por exemplo, agora está chegando aí a internet 5G, que vai viabilizar não uma maior velocidade, mas uma operacionalidade de máquinas que não tem. Geladeiras, micro-ondas. Olha, gente, cada vez mais eletrodomésticos, com a tecnologia da internet 5G, eles vão poder ser conectados à internet. Atividades vão poder ser feitas. Mas, para isso, eu vou ter que comprar novos celulares, equipamentos que usem 5G. Então, não adianta, gente. Não é uma opção. Eles nascem tecnologias novas que nos impõem consumo de produtos novos. Entendeu? E a indústria, gente, para ela ganhar o mundo, repito, a indústria para ganhar o mundo, ela precisa, a indústria para se instalar no lugar, ela precisa de energia, água, olha aí, mão de obra, mercado consumidor, incentivo fiscal e matéria-prima. Sem esses fatores, não tem indústria no local. Eles são chamados de fatores locacionais. E hoje, com essa tecnologia toda, a indústria vem ganhando várias partes do Brasil. É o que nós chamamos de 10
concentração industrial. As indústrias ganhando o mundo e dentro dos países ganhando novas regiões. Isso à custa dos novos investimentos e da tecnologia. Beleza. Só que nós precisamos entender que o impacto das indústrias no meio ambiente só aumenta. E se ele só aumenta, precisamos de políticas ambientais do antes e durante e o depois da indústria. Porque o que é consumido depois dela vira o quê? Lixo. E se vira lixo, tem que ser preservado. E aqui são as nossas riquezas. Aqui são as tecnologias. Aqui são os produtos industrializados que ganharam o mundo, gerando impacto sobre as realidades ambientais. É difícil, viu, turma? Nós temos que ter uma política ambiental mundial condizente com o crescimento da economia. A gente não tem que ser contra o crescimento econômico, industrial, não. Mas a gente tem que pensar na nossa natureza, nos recursos naturais, nas nossas fontes de energia, na nossa sustentabilidade ambiental. Voltando a falar do aquecimento global, como eu tinha dito anteriormente, é a maior das catástrofes que a gente pode encarar no futuro, é o aquecimento global. A gente está colocando para debaixo do tapete, esquecendo, empurrando com a barriga, o que vai nos deixar em uma situação insuportável. Insuportável porque o aquecimento global ele é de dimensão planetária e vai modificar a natureza de uma forma nunca vista. Um exemplo agora, na Europa, na Espanha em especial, estamos vivendo as ondas de calor. Lá eles estão no verão, gente, pegando um calor nunca visto. Criaram até o nome, né? Eles estão batizando, dando nomes para as ondas de calor, como antes já davam para os furacões. Então, gente, a produção industrial atrelada aos impactos ambientais que nós, infelizmente, estamos vivendo e muito, e cada vez mais em larga escala, e o mundo inteiro, ele acaba sentindo esses problemas. Bom, turma, com isso, nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Indústria. A origem, o que seja, o antes dela, revoluções, a importância, relações com o trabalho, sociedade, tecnologia, indústria e a questão ambiental, envolvendo também a política, as relações políticas, indústria e a transformação da humanidade. Muito obrigado pela atenção, dedicação, concentração, anotação. Um abraço para vocês, tenham um bom resto de aulas, um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!